O propósito desta interpretação é dar elementos à minha cliente sobre uma viagem que ele está querendo fazer agora em maio e está em dúvidas se faz ou não faz. A coisa, o dado referente é que ele está com essa vontade já de viajar faz um tempo, por saudade da sua família e amigos, e porque ele está morando em um local, em um sítio dos sonhos com seu marido, mas este sítio é muito longe da cidade e para poder viajar, além de só para poder chegar ao local onde tem ônibus ou avião, já leva um tempo e porque está muito longe, também é muito caro. Enfim, ele tem uma situação em que para viajar tem que fazer esforços grandes no trajetório, além de gastar muito dinheiro. Então, nós vamos ver a situação para tentar dar uma luz para ela de como resolver esta questão de viajar ou não viajar. Da última vez que ela falou comigo, se comunicou comigo, ela já está quase decidindo não viajar, devido ao custo e às dificuldades desta movimentação. Então vamos ver, primeiro que tudo, o desenho humano dela. Ela é uma geradora manifestante. Então quer dizer que ela é uma pessoa que, segundo o desenho humano dela, ela tem energia para realizar aquilo que ela deseja. E não só tem energia de gerar, mas também tem a energia de manifestar. E esta energia de manifestação dela tem a ver com o canal que liga o seu centro, vamos falar assim, seu centro espiritual, seu coração, a sua identidade, o seu eu primordial, a o centro que tem a ver com laríngeo, que tem a ver com a manifestação. Então quer dizer que ela manifesta a partir de uma necessidade profunda do seu eu, da sua alma, do seu espírito. Isto faz dela também uma comunicadora, que por certo, ainda que ela esteja, por exemplo, em um local de difícil acesso, para a natureza dela, é importante a sua relação com o social, a sua participação social, transmitindo aquilo que é vivo no seu coração, que é vivo na sua alma, que é vivo no seu espírito. E ela faz isto também sentindo e respondendo a seu centro intuitivo, que é o centro lilás, que, como você vê, ele está ligado também ao centro espiritual, o centro do coração, que é o amarelo. Não? Então, ela tem um canal de comunicação entre sua intuição e sua inspiração.
Esto ya da uma informação muito importante para ela em relação a esta decisão que ela tem que tomar, é que ela pode seguir a sua intuição, não? Aquele que tem definido o que está aqui desenhado como lilás, é decir, do lado esquerdo da figura do desenho, na forma de um triângulo, com a ponta para o triângulo vermelho, que é o centro sacral, e devido a esta conexão com o centro espiritual, ela pode se guiar pela sua intuição. Aqui já tem uma primeira dica para ela solucionar não só se viaja ou não viaja, senão para poder decidir qualquer coisa que ela queira decidir. Nunca seguir os seus sentimentos, porque observa que ela tem um plexo solar, que é o triângulo branco do lado direito, ele está sem conexão de canal com nenhum outro centro. Então, de certa forma, ela vive a emoção dela de maneira sensitiva. Ela não tem, poderíamos dizer, um sentimento que, que corresponda a seu plano pessoal. Ela vive a emoção em dependência da relação. Se ela é amada e querida, então ela ama e quer mais o outro. Agora, se ela é criticada, rejeitada ou maltratada, então ela sente uma insuportabilidade muito grande do parceiro, daquela pessoa que está fazendo, que está jogando essa energia negativa com ela, e ela então vai rejeitar ainda muito mais. É importante também ver que esse outro triângulo que está em branco, que só tem um ponto preto, que se só tem uma porta ativada, também está em branco. Então, quando esse triângulo que está aqui, que se chama o triângulo do ego, ele está em branco, a pessoa, na verdade, ela não sabe muito bem o que ela quer. Ela vive também a sua vontade de maneira sensitiva. Então, o que é o que significa isto? Que dado está dando isto? Que ela, por exemplo, se está casada, ela vai viver muito em função da vontade e do sentimento do parceiro. Se ela é bem tratada pelo parceiro, ela simplesmente se abre a realizar a vontade que ele tem. É por isso que pessoa que tem um desenho humano como que ela tem, é aconselhado que more sozinho, no sentido de que se ela mora junto com outra pessoa e, por exemplo, dorme junto com outra pessoa, ela perde um pouco o discernimento daquilo que ela quer, da vontade dela. Porque devido a esta abertura do centro do ego e do centro emocional, assim como do centro raiz, que são os 300 brancos, o raiz é o quadrado aqui que está embaixo. Eu estou falando lo certo porque eu estou achando que o mouse não está saindo na gravação. Por certo, se alguém me pudesse falar como no OBS posso colocar o mouse na gravação, vou agradecer. Mas, então, ela, quando tem o centro, também um quadrado, que é o centro raiz, sem definição, ela sente uma insegurança também material muito grande e ela vive esta segurança dela também a partir da mediunidade, a partir das pessoas que estão junto. Então, aqui, neste caso dela, seria muito interessante fazer a sinastria com o companheiro dela. Porque, por exemplo, se o companheiro dela liga
o centro raiz, o centro emocional e o centro da vontade, ela vai sentir uma necessidade muito grande da convivência com esta pessoa que lhe oferece segurança, que lhe oferece estabilidade emocional e que lhe direciona a sua vontade. Então, uma primeira coisa importante, então, em relação à decisão dela, de qualquer coisa da vida dela, é saber que ela pode sentir uma polarização entre aquilo que a sua intuição está lhe dizendo, a sua vontade está lhe falando e a vontade do marido que está, que no caso de que esteja amando ela, acolhendo ela e lhe dando segurança a ela, então, sem lugar a dúvidas, ela vai decidir muito o que ela faz na vida dela em função daquilo que o marido ou o parceiro dela determinar. Então, que é o que está falando o desenho humano? Então, que o decidir vai estar muito influenciado pela vontade do marido. Isto é uma encruzilhada que é importante decidir, entender, e que o desenho humano explica muito melhor que o mapa astral para podermos entender as decisões que nós tomamos na vida. Agora, vamos ver um pouco o mapa dela. Nós vemos no mapa dela, observem que se nós dividimos o mapa na vertical, quer dizer, com o meio do céu, o céu e o fundo do céu, a maior quantidade de planetas dela está no lado direito do mapa. E os mapas e os planetas de tipo energia pessoal, que é o Sol, Mercúrio, Vênus e Marte, estão do lado direito. Que significa isso? Que estão ativados no relacionamento dela com os outros, especialmente o parceiro, tá? Que onde ela tem o Sol 23 graus, a casa 7 começa a 28, portanto está 5 graus, e dessa maneira você pode dizer que esse Sol está bem na cúspide da casa 7, quer dizer que o sentido da vida dela, o mapa reforçando o desenho humano, nos diz que está na necessidade dela do casamento, do parceiro, dos outros em geral, mas do parceiro em especial, com quem ela tem um diálogo constante, uma necessidade de diálogo constante, um Mercúrio em Sagitário, e, portanto, onde ela compartilha a visão de mundo dela, aquilo que as teorias que ela tem, ela gosta muito de compartilhar com este parceiro ao qual ela escuta e também, lógico, coloca as suas ideias. Assim que ela é uma pessoa que precisa estar junto, precisa dialogar com esta pessoa que está junto. Aí ela tem uma Vênus a 0 grau de Capricórnio, observa aqui na casa 8, que perto da cúspide da casa 8, quer dizer, uma Vênus na cúspide da casa 8 é uma Vênus que gosta de se relacionar, gosta de amar e faz isto de maneira responsável. Observa que essa Vênus está perto de Quirum, então ela já teve muito sofrimento nesta vida, quer dizer, na sua infância, na sua juventude,
no seu passado, nesta vida, em relação à sua intimidade com os outros. Então, se ela tem uma relação de qualidade, sem lugar a dúvidas, você está vendo em Capricórnio, vai valorizar muito esta relação dela com o outro. Ela também tem Marte, que é a força dela em Capricórnio, na casa 8. Então ela precisa dessa troca energética com o outro, não? Enfim, a casa 8, que é a casa da intimidade, do sexo, das trocas profundas com o outro, está super ativada pela sua energia pessoal e desta maneira ela valoriza muito a sua relação de parceria e a sua relação de intimidade. Então, o que nós podemos falar aqui é que se a relação de intimidade e de parceria for uma relação boa, tanto pelo mapa astral como pelo desenho humano, ela vai optar, sem lugar a dúvidas, pelo parceiro e por aquilo que o parceiro quer ou deseja, não? É importante também perceber que esse Mercúrio em Sagitário implica também que este parceiro tem que ter uma harmonia ideológica, filosófica, de visão de mundo com ela. Então, se ela tem esta, eu não sei como é que é a relação dela com o parceiro, mas pelo que eu senti, assim, porque ela não comentou nada do parceiro, mas entre as palavras que ela falou, deu para sentir que era uma relação boa. Então, o que faz muito sentido ela ter escolhido este sítio retirado com o parceiro, mas é importante assinalar para ela ter consciência de que pode ser que ela tenha tido esta opção não por ela, mas devido à maneira em que ela se entrega na relação. Se diz que quando uma mulher, em geral, ou um homem, tem o centro do ego e o centro emocional, que são os dois triângulos aqui da direita, abertos, ela seria uma mulher ideal, porque é a mulher ou o homem com esta condição que faz a vontade do parceiro a sua vontade e que potencializa tudo o que de bom ela realizar. A grande questão dela é se a relação não for positiva, porque aí isso vai criar uma sensação profunda de insuportabilidade e aí ela se vai optar, sem lugar a dúvida, por aquilo que ela quer e precisa. É interessante também observar aqui no desenho humano que as pessoas com o centro emocional aberto, ainda que elas amam, sem lugar a dúvidas, seus familiares e tal, eles têm como uma espécie de isolamento que não é o tipo humano comum, precisa de estar com o filho, de estar com a mãe, o pai, os irmãos, ou a pessoa que é lá da família dela. Este tipo de desenho humano tem alguns estudiosos que relacionam muito a almas extraterrestres que estão aqui para estudar os seres humanos. E assim ela não escolhe a quem ela quer. Ela é escolhida e a partir desta escolha do outro, enquanto o outro estiver afim de estar com ela, ela vai estar alimentando essa relação. Mas, no caso de que esta relação entre em uma crise ou ela seja rejeitada e tal, ela com a maior facilidade também
segundo o desenho humano, ela vai se separar e vai encaminhar a vida dela de uma maneira autônoma. Agora, já o mapa natal fala outra coisa, não? O mapa natal fala que ela tem uma grande dependência do relacionamento. E, e a qualidade da maneira que ela se entrega é escorpião, por ser a cúspide da casa 7 em escorpião, mas também muito determinado por uma Vênus em Capricórnio, sabendo que ela tem um tiro em Capricórnio, na casa 8, então quer dizer, ela sofreu muito já por relacionamentos e, portanto, ela vai ter um movimento de ser muito responsável para determinar a ruptura ou não de um relacionamento. Ela vai batalhar tudo o que ela pode para garantir a manutenção da sua escolha, priorizando o parceiro diante da família ou os afetos dela. Ainda que ela, como pessoa, tenha conexões profundas com a família e os amigos, sem lugar a dúvidas, a opção dela vai ser privilegiar o relacionamento. Aprofundando só um pouquinho mais sobre o comportamento dela, a parceria, nós vemos que a cúspide da casa 7 é escorpião. Observa aqui, ela também tem um sol em escorpião na cúspide, então ela vai defender essa relação com unhas e dentes. E o regente de escorpião é Marte, que está na casa 8, então quer dizer, ela está junto e intimamente ligada ao parceiro dela. E o outro regente de escorpião, que é Plutão, está perto do norte. E até, aqui isto dá um toque interessante, que o parceiro dela pode ter uma relação com ela de vidas passadas também. Tá? É uma relação profunda pelo nodo. Observa aqui embaixo, na casa 3, o nodo sul, da cauda do dragão em Leão, junto com Plutão. Então, um parceiro com o qual ela já dividiu o poder, já teve participação social de liderança e, portanto, uma relação muito profunda, tanto nesta vida como em outras vidas, com este parceiro. Outra coisa interessante é que o Mercúrio dela, que está em Sagitário, o regente está na casa 12, então ela tem uma mentalidade filosófica, metafísica, que lida com questões espirituais, e Júpiter está na casa 12, em Touro, em indicar, dar um sentido de que ela opte por estar em um local isolado, ligado a questões do dia a dia, taurinas, que tem a ver, por exemplo, com o jardim, com a cozinha, com as artes que mexam com a realidade, seja a plantação, comer aquela coisa que planta. Então tem toda uma viagem dela mesmo que tem a ver com este isolamento. Ainda que, em geral, uma pessoa com tantos planetas aqui na casa 7 e 8, ela precisa de pessoas, ela gosta de pessoas. É lógico, se ela tem um parceiro que de repente quer se isolar por uma questão filosófica, por uma questão de leitura da vida e centrado nas experiências que nós podemos ter conosco mesmo, com o parceiro,
e devido àquela questão do desenho humano estar com o dela e a vontade dela aberta, ela vai entrar na viagem do parceiro sem lugar a dúvidas. Agora, aquilo que está acontecendo nos trânsitos, a vontade de viajar dela, sem lugar a dúvidas, tem a ver com o trânsito de Júpiter pelo planeta, pelo signo de Touro, que já agora faz uns meses atrás fez aniversário de Júpiter. Então ativou muito Júpiter, e ainda que seja um Júpiter de casa 12, um Júpiter que vai chamar a viagem. No momento que ela escolheu para viajar, Júpiter vai estar acima do ascendente e o Sol em trânsito no céu, lá nos primeiros dias de maio, vai estar acima do Júpiter dela. Então, ela, sem lugar a dúvidas, vai sentir esta vontade de viajar. Né? É interessante também ver que Marte, o nodo norte em Áries e Mercúrio em Áries está ativando a casa 11 dela, então ela está sendo iluminada pela necessidade de projetos, de trocas, que inclui uma vontade de encontrar amigos, de encontrar grupos, de encontrar pessoas. Então aqui é muito importante entender que essa necessidade que agora ela está pensando nos amigos e por aqui para lá, tem tudo a ver com estas ativações da casa 11 dela e do Sol agora, nesse momento, ativando Júpiter e Júpiter no ascendente. Agora, observa que Plutão está em Aquário exatamente acima da cúspide da casa 9 dela. Plutão, que é o planeta que tem a ver com os mistérios do oculto relacionado a Lúcifer, relacionado ao poder, relacionado aos grandes medos, à vida e à morte. Não? Então, Plutão, em trânsito pela Casa 9, e por certo que vai estar ali pelos próximos 20 anos, mas que agora está muito forte porque ele está ativando a cúspide. Observa aqui que agora sempre esqueço que o mouse não está saindo na gravação, mas aqui os planetas que estão por fora são os planetas que estão em trânsito, os planetas que estão aqui dentro do círculo do dentro são os planetas do mapa natal dela. E observa também que Marte está muito perto de Plutão. Então, que é o que significaria isto em termos de impressão interior dela? Perigo. Esse medo de pegar avião, medo de que aconteça alguma coisa na viagem. E observa que ela tem Plutão natal, indo aqui para baixo, na casa 3, que está perto do Nodo Sul, que a casa 3 também é a casa das viagens. Então, para ela, viajar e se movimentar é uma questão não simples. E ela pode ver essa questão de viagens relacionado a medos, a perdas, a perigos, a inconvenientes diversos. Isso também é interessante, porque ainda que ela está com objetivamente sendo ativado por uma vontade de viajar devido ao Júpiter estar em Touro, ativando nessa data que ela escolheu para viajar o ascendente dela, portanto, uma voz para ela falando: te liberta, viaja. Para onde? Para encontrar amigos, familiares, não?
E por outro lado, a presença de Plutão está falando, tem cuidado, avião é perigoso, a viagem é muito grande, pode ser que você tenha problemas aí, que sei eu, tem uma ativação do medo. Então, isso explica que ao mesmo tempo que tem essa ativação essa vontade de viajar, tem, por outro lado, os argumentos de Plutão lhe falando de que isso é perigoso, que ela tem que pensar muito bem no que ela quer fazer. E além do mais, Plutão tem a ver com o marido, tem a ver com o casamento dela. E desta maneira, eu não sei qual é que é a opinião do marido dela em relação à viagem dela, mas sem lugar a dúvidas, a presença de Plutão na casa 9, na casa 3, seria mais um convite para ela ir ao encontro do marido, não para ela ficar longe do marido. A não ser que tenha a ver com essa viagem, a possibilidade dela encontrar ex-parceiros dela, pessoas que foram parceiros de trabalho, parceiros de casamento, simplesmente por uma necessidade pura de saudades, de renovação, não é porque tenha nenhum tipo de história, mas o que te quero falar é que esse movimento de Plutão na Casa 9 é um convite para ela ir ao encontro de pessoas que têm a ver com a Casa 7 dela. E com a casa 3 dela. Então seria tipo irmãos, ou vizinhos, ou companheiro de escola, ou ex-parceiros, não? Suponho que eu não sei se ela tem um ex-parceiro que é pai de algum filho dela, ou algum ex-parceiro que possa estar vivendo alguma situação difícil neste momento, e ele está querendo só ajudar, né? E ver o que ela pode fazer para simplesmente encontrar para falar da vida e depois ela voltar. Porque é lógico que ela não tem, ela é uma pessoa super responsável e super definida. Então, se ele está numa boa de relacionamento, se eu fosse o marido dela, sem lugar a dúvidas, eu deixaria ela se encontrar com qualquer um que for, porque esta mulher aqui é escorpionina. E nesta situação de Plutão, e da casa 8 dela, ela com certeza é uma pessoa super responsável e de um estilo conservador em relação a relacionamento e intimidade. Então, tendo em conta esta dinâmica toda, é o que eu tenho para falar para minha cliente é que existe realmente esta vontade de viajar, esta vontade de encontrar amigos, familiares, irmãos, se tiver, não me lembro agora se ela falou que tem irmãos, e o ex-parceiro, pessoa que tenham a ver, ex-clientes de trabalho dela, pessoa que tenha a ver com a casa 7 dela. No entanto, devido ao Plutão estar lá na casa 9 ativado ainda pelo Marte dela, esta possibilidade de viagem está contaminada com uma ideia de possíveis problemas, de possível contrariedade, de possíveis medos.
que tem até a ver, por exemplo, a ideia de ela, Plutão também representando o dinheiro, o tesouro, quanto de custoso esta viagem vai representar para ela e este medo de perder. Plutão, ele sempre está relacionado também a perdas. E aí então tem uma polarização. Se vale a pena ou não seguir este convite que Júpiter está fazendo na vida dela, de ela sair um pouco desse retiro que ela está. Agora, o que eu posso falar também para ela, que é uma coisa que pode satisfazer um pouco esta vontade de Júpiter, é ela desenvolver o seu lado de comunicadora, o seu lado de geradora manifestante, com este acesso que ela tem ao seu chakra laríngeo, buscando, primeiro que tudo, uma boa internet neste lugar onde ela mora. É bom saber que na atualidade tem internet via satélite, que é um pouco mais cara, sem lugar a dúvida, mas para ela muito importante, porque ela precisa manifestar coisas que atinjam o social. E se ela, neste lugar que ela se encontra, que ao parecer é longe de cidades, ela tivesse esta internet forte que lhe permitisse falar, que lhe permitisse fazer os vídeos dela. Imagina tudo o que ela teria de bom para compartilhar com esse Júpiter em touro, agora ativado lá com Urano, em relação, por exemplo, à culinária, à plantação, artesanato, às descobertas que ele está fazendo da natureza, em relação às vantagens ou às bênçãos que é você viver em uma conexão tão profunda com a natureza, a meditação, que ela pudesse também compartilhar, por exemplo, a vivência, a sua experiência, que ela está obrigada, vamos falar assim, a viver, especialmente o marido dela, o parceiro dela, tem esta opção clara dentro da filosofia do mundo dela, o Mercúrio em Sagitário, dentro da visão dela, o companheiro dela deve ter argumentações muito profundas para esta opção de isolamento e assim ela compartilhar o que isso tem de bom, sem lugar a dúvida, isso vai resolver muito a, a sensação que ela possa estar tendo de isolamento e este convite de Júpiter para ela se sociabilizar. E para finalizar, devido à ativação do centro instintivo que ela tem, lembrando o centro instintivo, que é o centro que ele está ligado diretamente à sua identidade espiritual, que é o rombo que, amarelo, não? O quadrado este que está no centro, amarelo, é para ela escutar a sua intuição, não? Que é muito mais forte que o efeito Júpiter, muito mais forte que o efeito Plutão e muito mais iluminado que a sua decisão emocional de optar pela vontade do marido ou a vontade dela conservar e ser consequente com este pacto de isolamento que ela tem com o marido.
O mais forte que ela tem, então, é seguir a sua intuição e seguir o seu corpo. E tudo o que no desenho humano se chama a estratégia, que cada um de nós tem para viver com qualidade. Cada um de nós tem um centro que determina a guia das nossas decisões, e a guia das decisões dela é a intuição e o corpo dela. Nunca o afeto, nunca o amor, porque tem que saber que o amor vai depender da relação, vai depender mais do outro que dela. Se ela é amada, querida e tal, pá, ela vai amar mais e mais e mais. Mas não é uma necessidade dela, se ela vai ir fundo no, no dela, esta opção pela relação. A relação, ela existe forte em dependência da maneira que ela está sendo tratada. Agora, o que nós podemos falar que sim, é importante ela escutar é o corpo dela. Então, uma coisa que não é muito comum, tá? Comum de você escutar o teu corpo. E que é o que significa escutar o teu corpo? Por exemplo, você fala para si, vou viajar. Aí, se o corpo fica feliz e a intuição, porque são dois centros que ela tem. Por exemplo, a pessoa pode ser geradora, então o centro sacral está ativado, mas a intuição, o centro instintivo, o esplênico, como também outros chamam, que é o lilás, pode ser que esteja aberto. Então a intuição é fraca, a intuição é mediúnica, então ela não tem uma voz intuitiva interior. Mas ela tem. Então ela tem o sacral e tem a intuição. Então ela tem a fala do corpo e a fala da intuição dela. Na minha opinião, quem deve decidir não é, então, a mente, não é a emoção, mas é o corpo. Porque pode ser que ele esteja querendo viajar porque é importante encontrar não sei que tipo de pessoas que vai enriquecer até o seu isolamento. Então, por isso, mais que Júpiter e Plutão, eu não falei de Saturno, que está no meio do céu, que também é outro fator. No trânsito, está no meio do céu, que é outro fator que possa estar dando uma visão de que o mundo está difícil, a sociedade está difícil, que tem que ter não sei o quê, e por aí vai. Esse contra a viagem, o efeito Saturno contra a viagem, o efeito Plutão contra a viagem e o efeito Júpiter e os planetas pessoais, incluindo o Sol, a favor da viagem. Quem é que vai decidir? Então, quem é que vai decidir é o corpo dela, a, a intuição dela, tá? O instinto dela. Mais que intuição, é o instinto animal dela. Tá? Ela tem que saber que ela é xamã. Ela tem que fazer muito caso à intuição dela. A pessoa que tem o esplênico ligado, nesse contexto todo que ela tem, especialmente esse canal que liga o esplênico à identidade espiritual dela, ao coração dela, devem respeitar sempre o seu instinto, sua intuição. Até porque ele pode liberar a pessoa de perigos. Pode ser que a intuição também esteja falando viaja. Isto só ela vai responder. Neste sentido, sem lugar a dúvidas, a última decisão, então, em relação a se viaja ou não viaja, não é se está caro, se ela está sentindo saudade de seus amigos ou familiares,
mas se a intuição está falando, se o instinto está falando que viagem, é porque alguma coisa importante é para ela experimentar. Mas, estou respondendo à questão da viagem, mas respondendo à questão do chamado do mapa dela, e nesta situação que ela se encontra de isolamento, porque tem que falar novamente que este isolamento foi decidido por ela. Eu não falei com ela sobre isto, então não sei, mas pode ser que mais que uma decisão dela tenha sido uma decisão do marido, que por uma questão filosófica, Sagitário, Mercúrio Sagitário, ela foi convencida dessa opção. Mas é importante saber, uma pessoa que tem tanto planeta do lado direito é uma pessoa que precisa de pessoas. E esta necessidade de pessoa, como é que ela resolve? Sem lugar a dúvida, com uma boa internet. Então, por exemplo, uma opção prática seria que pegar esse dinheiro que ela vai gastar na viagem, no caso de que a intuição dela não fale que não é para viajar, pegar esse dinheiro para ter uma boa internet. E ela garantir que ela possa falar com quem quiser, que ela, que ela possa fazer as lives dela. eh, E um conselho muito delicado falar essas questões seria ela dormir sozinha. Né? Ela pode dormir com o marido, dar um beijinho, namora ele um pouquinho e depois vai para sua cama sozinha em outro quarto. Porque assim também ela vai ter discernimento. Porque ela tem que saber que, como ela tem o centro emocional e a vontade aberta, se ela dorme todo dia com o marido e está todo o tempo junto com ela, ela vai viver muito em função do marido. Então, uma maneira dela poder ter mais clareza da sua vontade, da sua emoção, é ela pelo menos dormir no seu quarto. Você pode estar isolado, mas pelo menos que ela tenha um espaço onde ela possa ter um discernimento um pouco livre do magnetismo do companheiro, do marido, que pode ser tão forte que ela não consiga ver qual é que realmente a sua vontade e o que ela quer. Então, um conselho, na verdade, que eu dou também para todo mundo, porque é costume. Eu fui casado várias vezes e eu também adoro dormir junto e tal. Mas, e sei como que as pessoas todas, em geral, até ponto de que é uma coisa normal, que todo casamento está bem, dorme junto. Só que dormir junto na atualidade é muito forte. E por quê? Porque você está dormindo, está viajando, está no contato com o teu guia assimétrico e está ao lado de outra pessoa que está também interferindo energeticamente no teu processo. Então o meu conselho é você dorme, fica lá juntinho com a pessoa, dá um beijinho, já começou o sono a bater, vai para tua cama, em outro quarto que tenha como mínimo uns 3 metros de distância. Isso é o conselho para você poder ter um discernimento maior do que você fazer na tua vida. Então espero que isto te ajude, colabore, não só para você poder decidir se você vai viajar ou não, mas também para você poder trazer mais harmonia e qualidade de vida
nesta tua experiência de isolamento com o teu companheiro em esse sítio distante das cidades. Muito obrigado por me dar esta oportunidade e te desejo tudo de bom para você e teu companheiro. E eu tenho certeza total também que vocês devem estar juntos dentro de um projeto que tem o seu fundamento filosófico e espiritual e que, sem lugar a dúvidas, está associado a uma evolução buscando qualidade e excelência da vida. No entanto, apesar de tudo isto, sempre é bom ter uma proteção para nós podermos escutar a nossa autoridade interior e assim nós possamos tomar decisões escutando nossos guias, nossos mentores e nossa autoridade interior. Alegria no coração. Besitos.